Fala, povo de Deus, a paz do Senhor, aqui com você, Jader Bernardes, em mais um Centralcast, o podcast da Assembleia de Deus Central, né? É isso aí, com vocês aqui, Fernanda Corsan, mais um Centralcast, um prazer vocês aí do outro lado do celular, da TV, seja onde você estiver assistindo esse Centralcast, ouvindo, abençoando sua vida, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, compartilha nas suas redes sociais, curte, também tem lá nosso Instagram, Centralcast Campus, se inscreve lá também e já dá um like aí no nosso vídeo. Não é isso aí, Jader? É isso aí. Eu quero mandar um abraço hoje aí, um salve, um graça e paz pro pessoal lá do Porto do Açu. Eita! Que tá sempre ligado com a gente aí. Um grande abraço aí. Pessoal, toda a família do nosso irmão diácono Wellington, né? Um grande abraço para vocês, né? Que Deus continue te abençoando e continue ligado aqui com a gente aqui, né? Dê o seu like aí, com certeza você vai ser abençoado. A gente tá hoje, irmãos, com uma pessoa aqui do nosso ministério, pastor aqui do nosso ministério, que é bastante conhecido, né? Eu gostaria de parafrasear João Batista. João Batista, quando encontrou o Messias, ele apontou para ele e disse: eis o Messias que tira o pecado do mundo. Eu quero apresentar o convidado de hoje, eis o Messias que tira a risada do povo. Tira a gargalhada do povo, né, pastor? É verdade, eu sou, devido a ser cearense, talvez, né? Pode ser isso. Eu gosto muito de rir, gosto de fazer as pessoas Mas rirem. o sotaque não é tão forte, né, pastor? Tem bastante tempo que eu estou aqui, né? Desde 1975. Eita. É o ano que Jade nasceu, foi isso? Não. Desculpe. E eu estou feliz aí, agradeço aí pelo convite, né? Confesso que estou um pouco tenso, acho que é a primeira vez que eu participo de um projeto como esse, mas estou feliz, estou alegre. E muito obrigado, tá? Nossa, quero falar da minha admiração por vocês aí, tá? Irmão Jade, nossa irmã Fernanda, no ministério de vocês. Eu fico empolgado, eu fico assistindo o culto, fico só ouvindo as notas musicais lá, né? Vocês cantando, ministrando. Eu fico muito feliz. Eu até pensei assim, irmão Jade parece que toca contrabaixo. Toca tudo. Toca bateria, guitarra, violão, teclado. E eu fiquei pensando assim, irmão Jade, se tratando de instrumento de corda, eu acho que ele toca até sino de igreja. Eu creio que... É só impressão minha, né? Não sei, né? Eu toco boi também. Toco também. A gente toca de tudo um pouco, hein? Isso é bom. Pastor, o senhor já falou aí, né, que o senhor é nordestino, né? Com muito orgulho, né, pastor? Isso. E o que motivou o senhor a sair daquelas bandas de lá para parar nessas bandas de cá? Olha, é o seguinte, na nossa época lá, isso no ano de 75, era o desejo de todo cearense, vir para São Paulo ou para o Rio de Janeiro. E eu também tinha essa vontade. Aí Deus abriu as portas para que eu viesse para cá, e em 75 eu vim para cá. Você veio direto para Campos? Não, fui para São Gonçalo. De São Gonçalo fiquei em Macaé um bom tempo, depois que eu vim para Campos, né? Fiquei andando aí. Passei uns tempos em Itaperuna também, né? É mesmo? Andei bastante, né? Foi da terra já. Veio subindo São Gonçalo. Itaperuna, terra fresquinha, né? Meu Deus. Um salve aí, pessoal de Itaperuna aí, né? Tem a nossa congregação lá, o pastor Sérgio lá, Sérgio Eugênio, né? É muito bom. E apesar de estar acostumado com calor no Ceará, mas em Itaperuna realmente eu estranhei. Eu trabalhava com vendas de porta em porta, como todo bom cearense, mas só deixava para vender depois das 3 horas. Subia o Morro do Cristo lá para vender o pessoal por causa do calor. Você vendia a rede? Não, rede eu nunca vendi, não. Mas era coxa. Coxa, roupa de cama e... Tudo material de lá. Isso. Material ali. E aí o senhor deixou família por lá, tal, veio assim, desbravando mesmo? Tinha alguém aqui para dar um suporte ao senhor? Não, no caso, o rapaz que me trouxe para cá dizia ser primo meu, mas na realidade nem era primo. Acho que por questão de consideração, e eu creio que foi plano de Deus, porque Deus sabia do desejo que eu tinha de vir para cá. Aí Deus providenciou tudo, não paguei nada, já vim trabalhando já. Que maravilha. Já com a idade bem baixinha ainda, né? Mas eu vim a ser chefe de equipe ali em Macaé e foi plano de Deus. Foi realmente. O senhor já veio evangélico ou caçou a igreja por aqui? Como é que foi? Não, me converti lá. Me converti em Fortaleza. Eu tinha 13 anos de idade. 13 anos, né?
E lá em Fortaleza, Ceará. Eu faço até questão de falar que sou do Ceará, porque pouca gente percebe, né? Que eu sou cearense. Eu faço questão. Interessante que eu cheguei aqui em Campos, que eu morava em Macaé, mas trabalhava aqui em Campos também. Aí eu cheguei na casa de uma freguesa minha, que achou no Parque Guarus. Aí a moça se interessou por mim, era solteiro, bonitinho, tinha cabelo. Aí ela perguntou pra mim, você é da onde? Eu falei assim, eu sou de Fortaleza. Aí ela disse, de Fortaleza, é. E a mãe ficou descabriada, ficou preocupada, porque a moça se interessou por mim. Aí depois a mãe perguntou, você falou que é da onde? Sim, sou do Ceará. Sim, peguei você na mentira, você falou pra minha filha que era de Fortaleza, agora tá falando que é do Ceará. Fiquei quietinho, dei só um sorrisinho amarelo, né? Mas é isso, né? E aí, pastor, como é que o senhor entrou nessa vida ministerial? O senhor veio crente lá, né? Isso, e aí, como é que aconteceu esse envolvimento para ficar uma coisa mais séria, né? Porque o pastor Manuel Messias é dirigente já há alguns anos do nosso campo, e hoje ele se encontra na congregação lá em Ribeiro do Amaro, não é isso? Eu costumo dizer que o ministério foi assim muito natural e lento, né? Porque eu aceitei a Cristo em 69. 69, lá em Fortaleza, depois em 72 eu fui batizado nas águas, em 75 eu fui batizado com o Espírito Santo. Aí foi justamente pertinho de eu vir para o estado do Rio. Para cá. Para cá, né? Então, quando eu cheguei aqui, fui consagrado ao diaconato. E quando o senhor chegou aqui no estado, o senhor já foi para qual igreja? Ou sempre Assembleia de Deus? Lá no caso, eu fazia parte da Assembleia de Deus, só que lá para nós não existia Assembleia de Deus Madureira. E quando eu cheguei em Macaé, eu trouxe minha carta, apresentei e desde então me tornei membro da Assembleia de Deus Madureira, sem saber que era Madureira e que existia essa outra igreja na Assembleia de Deus, que é a nossa, né? E eu passei lá alguns anos lá, né? Então foi assim, eu fico preocupado que tem pessoas que às vezes quer ser obreiro e quer ser pastor e quer muito rápido, né? Então eu falo que o meu foi lento porque desde a data em que eu fui consagrado ao diaconato, até pastor, levaram 19 anos, né? Eita. Então foi bem lento, talvez até por causa do meu procedimento, meio devagar, meio tranquilo, mas eu dou graças a Deus por essa lentidão, foi bem... porque amadurecendo. Faz parte do processo, exatamente, né? De aprendizado, né? De experiência, Isso, né? De bagagem, para quando a gente chegar num patamar como o senhor está, dirigindo uma congregação, uma responsabilidade enorme, né? Você ter todo essa estrutura, essa bagagem, né? É isso aí, né? Pastor, e o senhor, para quem não sabe aí, o pessoal que está assistindo, o pastor Messias criou um slogan dele, né? É próprio. E aí, geralmente ele chega nas igrejas e ele fala a paz do Senhor para os irmãos, ou então saúde os irmãos com a paz do Senhor, e a igreja sempre tem que responder, a paz do Senhor, pastor Messias. Da onde veio isso aí, pastor? Foi da sua cabeça, assim, tirou do nada? Não, eu tive uma igreja, Assembleia de Deus Madureira, lá em Santa Cruz, no Rio. Estava passando de visita lá. Foi logo antes de ir para o Rio Grande do Sul. E lá o pastor tinha esse sistema, eu achei bonito aquilo, né? Acho que é pastor Pedro, acho que é isso, acho que é isso mesmo o nome dele. Eu achei interessante aquilo lá, então os irmãos saudavam com o nome dele, disseram, vou implantar isso aí, que bacana demais, né? E implantei e vai ficar na história, né? Aqui em Campos vai ficar na história, né? E aquele negócio, porque eu quando era adolescente não gostava do meu nome, Manuel Messias, eu achava feio. Inclusive eu falei com minha professora uma vez assim, professor, será que tem jeito de eu mudar meu nome? Ela disse, não, Manuel, chama Manuel. Não, Manuel. Eu disse, mas por que você quer trocar seu nome? Porque eu acho feio. Ela falou assim, não, quem faz o nome ficar bonito é a própria pessoa. E aqui ficou na minha mente, né? Então depois eu comecei a trabalhar em cima disso aí. E realmente agora eu já acho meu nome bonito. Tem pessoas que acham meu nome bonito. Vários irmãos já colocaram nome de filhos, de Messias, por causa da amizade que tem com a gente, né, comigo. E eu fico feliz por isso, né? Então, quando os irmãos falam assim, a paz do Senhor, pastor Messias, está dizendo assim, a paz do Senhor, ungido de Deus. Pronto, meu filho, eu fico feliz. Aí eu já prego com toda a unção, já achei. Pastor Manuel Messias, irmãos, ele é muito conhecido aqui, né? Uma característica dele dessa alegria, né? É verdade. Dessa gargalhada, de conseguir tirar um riso da gente. Eu me lembro de eu vou contar isso que eu me lembro, né? Achei muito engraçado.
Mas eu também depois queria que o senhor contasse alguma coisa engraçada aí da sua trajetória, né? Será que eu vou conseguir? É. Mas teve o aniversário do nosso pastor aqui. Acho que não sei se o Fernando estava aqui. E normalmente um dirigente é escalado para dar uma palavra em nome dos dirigentes, né? Representando, E aí o pastor Manuel Messias, ele, né, com essa sua inteligência cômica, digamos assim, né? Eu queria recitar um poema, uma poesia para o nosso pastor. Ele... Pastor Elias, parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades. Mas fez sucesso. Aquilo foi muito engraçado. Jesus. Uma poesia muito bonita, todo mundo gostou. Bom, todo mundo gostou da poesia, né? É simples, né? Mas da onde vem, assim, essa... Você falou, eu sou cearense, né? De onde vem essa veia de humor do senhor, assim? Olha, seus pais? No caso, eu conto muita coisa que agora eu estou lembrando que meus pais contavam. E eu fiquei pensando assim, meu pai realmente era uma pessoa engraçada, eu não tinha essa noção. Meu pai é uma pessoa muito cômica, ele contava muitas coisas. E às vezes eu conto alguma coisa que ele contou lá quando era criança ainda, e eu começo a receber, meu pai era engraçado e eu não sabia, né? E acho que tem a ver com isso aí também, eu creio que sim, né? Né? Isso é bom que isso leva, né? A vida leva um pouco mais leve, né, pastor? Com certeza. Traz um pouco mais de leveza. Diz que a pessoa... certa vez eu estava vendo uma pregação de um pastor na internet, que eu não vou dar ibope, né? É claro. Né? Não. É o pastor Messias, não? Fala aí, se for o pastor Messias, fala aí. Ó. E ele estava falando que muitas pessoas confundem o bom humor, a alegria com falta de seriedade. É, isso aí. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. A pessoa, eu sou um pouco mais extrovertida, né? Eu gosto muito de brincar, eu gosto muito de dar risada. E às vezes a pessoa perde um pouco a seriedade como pessoa, como ser humano. Parece que a pessoa não tem muita credibilidade, porque é uma pessoa que gosta de rir, que gosta de fazer as pessoas darem risada. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Senso de humor, bom humor, alegria de vida, não tem nada a ver com falta de seriedade, né? De não levar as coisas a sério. Eu levo né? as coisas muito a sério, principalmente a obra de Deus, né? Eu levo a sério mesmo, né? Tem pessoas que confundem, né? E não é bom confundir, não, porque uma coisa é uma coisa, outra é outra coisa. Não tem nada a ver, né? Então eu sou até cri-cri, né? Nessa palavra aí, cri-cri demais com as coisas de Deus, né? Mas Deus me deu esse jeito, né? De falar com esse humor. E eu agradeço a Deus que muitas pessoas já se converteram por causa desse modo meu, esse jeito meu. E às vezes, eu não quero fazer, invento isso, é porque é da minha natureza. Natural, sai natural. Às vezes eu chego na igreja lá em Ribeiro do Amaro, né, onde eu sou pastor agora, e eu faço um plano. Hoje eu não falo brincadeira nenhuma, ficar serinho. Mas daqui a pouco eu esqueço, já começa a falar coisa, começa a rir, né? Aí vão falar assim, o pastor Messias não é fácil. Ele dá cajadada, depois passa o azeite por cima, né? Mas eu acho que isso é Deus que nos dá isso. Né? Amor com humor. É verdade, né? Verdade. E nós estamos aí levando o evangelho, pregando a palavra de Deus nesse sistema, desse jeito, né? Sim. E assim, isso é muito interessante, muito marcante, né? Porque por ser uma característica destacada do Senhor, todo mundo, principalmente aqui do campo aqui, e conhece o Senhor, sabe dessa sua característica, né? Às vezes o Senhor já vai pegar o microfone, o pessoal já está se preparando para rir. Já fica preocupado. Né? Mas o pastor Manuel Messias passou por um momento da vida, na vida dele muito difícil, né? E por mais que tenha essa característica, né? Às vezes as pessoas não sabem, né? O pastor Manuel Messias perdeu um filho, né? O Johnny. Eu lembro você lembra, né? Demais. E foi uma coisa, assim... A gente que nunca passou por isso, né? Difícil de falar, né? Mas eu queria que o senhor falasse como é que o senhor conseguiu vencer esse processo, né? E de certa forma, né, trazer uma mensagem para as pessoas, porque é possível vencer isso, né? E a gente olha para a sua vida, né? E a gente consegue ver isso, né? Como é que foi para o senhor, assim, vencer esse processo? Irmão Jada, irmã Fernanda, foi um momento muito sério, muito, muito, muito forte, né? Eu digo que o meu ministério teve esse marco até o falecimento dele, né? E daí por diante. Porque até então,
crente, buscava o Senhor, mas eu era muito convicto, muito seguro de mim mesmo, né? Dificilmente eu pedia oração por mim, porque eu tinha aquela base, né? Então, a partir dele, aí eu comecei a me render mais aos pés do Senhor também, porque eu precisava, dependia, né? E eu vejo vocês tocando lá, me vem à mente ele, porque ele era didático, autodidático, né? Ele tocava vários instrumentos também, com a maior delicadeza, aquele jeito dele, tocava contrabaixo, tocava o teclado, tocava a bateria com aquela suavidade. E eu fazia muita pergunta ao Senhor, por que ele, né? Porque, no caso, eu já sabia que ele não ia ficar com a gente. Deus já tinha me mostrado. Uma vez o Senhor mostrou através de Sônica, eu pedindo para ele trabalhar comigo, e veio alguém e falou assim, não, ele não vai trabalhar com você. Meu Deus. Então eu já sabia disso. E uma vez, já em Porto Alegre, ele me procurou assim, pai, eu sonhei que estava dentro de um caixão, só que eu me levantava do caixão e ficava do lado, mas meu corpo ficava lá. O que é isso? E foi uma luta para me responder isso aí, porque eu já sabia o que Deus queria. Meu Deus. Né? Então não foi fácil, não. Foi muito difícil. Só Deus mesmo. Hoje mesmo estava pensando nisso, porque a oração mais poderosa da Bíblia, ao meu ver, é aquela que termina, seja feita a tua vontade. Essa é a oração mais poderosa. Só que eu passei 2 anos sem fazer essa oração. Porque eu já sabia dos planos de Deus. Ele já tinha mostrou para ele, mostrou para mim. E eu sabia que Deus ia levar. Então eu ficava assim, meu Deus, não posso orar, seja feita a tua vontade. Então juntava todos os irmãos. Naquela época você acompanhou muito bem. Ali na Madureira, os pastores orando, todos os irmãos orando em Fortaleza. Em todo lugar orando por ele. E eu não sabia o que fazer. Então me faltavam as palavras, sabia que o projeto de Deus era levá-lo, e não sabia. E passei 2 anos sem fazer essa oração. E como lidar com isso sem se revoltar, pastor? Porque é um filho, né? A gente... No caso, eu até falo assim, que os momentos mais assim tranquilos que eu passei naquele período foi justamente quando eu estava na igreja. Porque ali eu recebia a palavra, as pregações falavam comigo, me confortavam. Era Deus me confortando. Sim. Só Deus. Inclusive eu fui criticado com pessoas amigas nossas, a irmã Fernanda conhece, eu não vou mencionar nome, mas fala assim, Messias, como é que você consegue diante de uma situação dessa e ainda ficar brincando, sorrindo? E eu só digo que é o Senhor, Deus conforta o coração. A gente não tem estrutura para aguentar sozinho isso aí não. É verdade. Né? Mas foi um momento muito difícil, né? Muito difícil mesmo. Imagino, pastor. E assim... acredito que, na verdade, Paulo, né, também, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que os sofrimentos, eles servem para o nosso aperfeiçoamento, né? É verdade. Eu sei que é difícil de encarar isso quando a gente lê isso, né, e escuta o apóstolo Paulo falando, né? Mas, de certa forma, isso... De certa forma, não. Isso é totalmente verdade, porque está escrito lá, está exposto lá, e na trajetória da nossa vida a gente consegue ver isso, né? E o quanto que o senhor sentiu, assim, não uma melhora, né? Mas uma questão de ser aperfeiçoado depois de todo esse processo. Como é que foi encarar a igreja de novo? Nessas responsabilidades, né? De ministrar a palavra, de falar de esperança, de falar de cura, né? De falar de que Deus é poderoso, né? Como é que foi isso? Eu pregava outros temas. Eu lembro que eu passei um período sem pregar a respeito de Isaac. Porque eu sabia que meu Isaac estava comigo. E Deus queria levar meu Isaac. E sabia que queria levar. Né? Então eu passei um período sem pregar sobre Isaac. Tudo relacionado à cura, vamos dizer assim, de ressurreição, para ressuscitar. Né? Eu ficava, milagres, né? Eu ficava assim, crendo perfeitamente. Mas sabendo que era plano de Deus. Então, eu não ia contra, jamais me revoltei. Muita saudade, a gente ainda sente até hoje, como se fosse ontem, né? Sim. Mas, não, graças a Deus, nunca me revoltei, sabendo que o que tem que predominar é a vontade de Deus.
Amém. E tem certos momentos que a gente não sabe nem como orar. Tem pessoas que falam assim, a gente não sabe como orar, o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, mas às vezes não passou um momento difícil ainda. Porque quando eu fui para o Rio Grande do Sul, porque o médico daqui de Campos falou assim, olha, o melhor lugar é no Rio Grande do Sul. É ponto de referência aí na América Latina aí. E eu fui para lá, mas fui com o intuito, porque o problema dele foi hipertensão pulmonar. Então eu fui com o intuito de doar o meu pulmão para ele. Tirar um pulmão e dar para ele. Mas quando cheguei lá, o médico falou assim, não é assim não, tem que ser alguém mais ou menos da idade dele, mais ou menos o peso dele, que tenha morte cerebral, aí sim que pode fazer um transplante. Então a minha oração seria o quê? Que alguém morresse de morte cerebral lá, para que cedesse os 2 órgãos, coração e pulmão, para ele. Aí como é que eu ia fazer uma oração dessa? Então eu tinha que ficar quietinho e pedir só ao Senhor graça. Porque nem essa oração não tinha como fazer, entendeu? Para ele viver, alguém tinha que morrer lá. Meu Deus. Então foi muito forte. E até eu ainda dá saudade, há bastante tempo, mas dá saudade ainda, a gente, né? Pastor, vamos tirar um pouquinho desse peso, né? Desse assunto. Vamos alegrar um pouquinho, porque a gente realmente eu acompanhei, né? Você todo o acompanhou, processo lá do Johnny. E era um rapaz assim muito querido, né? Muito querida. Muito, muito alegre, estava sempre junto com todo mundo ali. Mas, infelizmente, né? Deus levou, mas felizmente porque sabemos que foi feita a vontade de Deus, Foi né? feita a vontade. Então, pastor, eu queria te perguntar. Pergunta fácil, tá? Porque Conta pra gente, durante o seu tempo de ministério, não sei, 1, 2, quantas histórias aí o senhor tiver pra contar pra gente, de algo que foi engraçado, que o senhor, assim, deu aquelas boas gargalhadas que o senhor já passou durante o seu ministério. Olha, eu posso até contar agora, engraçado agora, mas no momento que eu passei foi meio complicado, né? Porque uma vez eu estava passando essa luta lá no Rio Grande do Sul, e eu consegui um serviço lá num prédio, para trabalhar num prédio. E lá, eu trabalho num balcãozinho bonitinho lá na portaria, com sono, às vezes cochilar, o chefe passava e eu meio cochilando. Mas houve um dia que esse sono foi embora. Foi justamente num dia em que eu estava assim numa bancada como esta aqui e começou a cair alguma coisa na minha cabeça, um líquido. Mas não era nada de unção, não. Depois eu descobri que aquele líquido que estava caindo era xixi de rato do teto. Deus. E desceu sobre minha cabeça, sobre meus olhos, perto da boca aqui, saiu descendo. Ai, Jesus. Né? Meu Deus. Agora é engraçado, tudo bem, mas no dia lá eu fiquei atribulado, né? Porque eu estava com sono, mas o sono foi embora, pedindo a Deus que amanhecesse logo o dia, né? Assim como os guardas anseiam pelo amanhecer, né? O Salmo diz assim, eu fiquei naquela ansiedade. Aí fui descobrir que era um rato que tinha lá, que o mictório dele era justamente em cima da minha cabeça. E quando eu fui no médico lá, foi um doutor que me atendeu. E aí, doutor, faz o quê? Você tem que só se pegasse o rato para saber se ele está infectado. Fora disso, não tem como. Isso, meu Deus do céu, né? Tem que esperar. Tem que esperar, né? Então foi uma situação meio complicada que eu passei ali, né? Mas está no lugar dos meus sonhos, que é um desejo que eu tinha de trabalhar num lugar como aquele. Deus abriu aquela porta, né? Porque eu lembro que eu fui fazer lá a entrevista, tinha umas 20 pessoas, lá em Porto Alegre, umas 20 pessoas mais ou menos, e a moça passou perto de mim assim, o senhor quer ficar onde? Não, qual horário o senhor quer trabalhar? Não, para mim, não, o senhor já sei, o senhor nem me conhecia. A moça nem me conhecia, assistente social. Não, o senhor já sei onde é que é. Aí ela começou a falar, daqui a pouco passou novamente perto de mim e perguntou assim, o senhor quer trabalhar em Corá? Não, o senhor já sei. Né? Então, onde tinha pessoas querendo aquele lugar para trabalhar, foi ela concedeu aquele lugar para mim sem nem me conhecer. Deus abriu aquela porta para mim. Né? Então, são coisas milagrosas que acontecem na vida da gente, né? É verdade. Dá graças a Deus por isso, né? Você já teve alguma saia justa, passou assim, na igreja, ministrando? Porque eu me lembro que o meu pai, ele morou um tempo no Acre, no estado do Acre, né? E por ser uma região bem remota, né? Com muitas pessoas de roça mesmo, né? Às vezes chegava assim, fazendo um pedido de oração, assim, então... É engraçado até às vezes assim, né?
E assim, o pessoal adolescente, jovem, não tem jeito, né? Falou Já era. um besterol, alguma coisa, o cara já coloca a mão e começa a rir. E o senhor com essa sua espiritualidade, você já passou com a saia justa, se alguém pediu, fazer um exemplo, um pedido de oração, que foi engraçado, só que o senhor teve que segurar o riso, né? Irmão, já, no caso, passa que horas esse programa nosso aqui? É 7 horas da noite. 7 é muito cedo, É muito cedo. Mas eu lembro que eu estava num bairro lá em Porto Alegre, e eu que tenho esse riso solto, fico rindo de tudo. Eu, quando assumi ali para dar pregação à palavra de Deus, lá comecei a pregar. Lá o pessoal usa muito assoalho de madeira, muito invernizado, muito bonitinho. E quando eu comecei a falar, o irmão que estava atrás de mim, a cadeira se abriu as pernas e quebrou atrás de mim. Deu aquele barulho tremendo e eu comecei a rir. E para pegar um som novamente foi muito difícil. Ai, meu Deus. Para mim começar tudo não foi difícil, né? Então a gente que viaja passa esses momentos Essas coisas complicados. Deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. Pergunta fácil, tá? É pergunta fácil, né? Adão tinha umbigo? Você. Eu peguei dele, né? Viu? Brincadeira, né? O meu medo dessa entrevista é perguntar. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Assim, a gente sabe que a modernidade está aí, né? Tem muitas coisas novas, inclusive dentro da igreja, né? Eu queria perguntar o que o senhor acha do stand-up comedy dentro das igrejas, né? Porque às vezes tem umas igrejas aí que não é um culto, né? Mas vai ter um momento lá de comédia, vai vir um comediante, né? Inclusive tem um comediante aí no Brasil e na rede social dele, ele é muito famoso, né? Que é o Jonathan Neme. Isso aí, né? Ele vive de fazer comédia, de fazer graça, fazer piada e tal. O que o senhor acha sobre isso? Olha, rapaz, eu acho uma boa, né? Não sei se daria certo aqui na nossa região, né? Deixa o telefone de contato, senhor. Seria uma boa. Se pagar, né? Eu acho que ensaiasse bastante, acho que eu ia me dar bem nisso aí, né? Porque eu acho bonito, né? Essas pessoas que têm esse dom também, né? Porque é uma inteligência, né? É uma inteligência diferente, tudo muito pensamento ensaiado, rápido. né? Eles escrevem qual é a piada que eles vão falar. O roteiro, né? Eles escrevem o roteiro. Eles seguem todo um padrão, né? De repente aí, depende do pastor Elias. Se o pastor Elias me der um aval aí, quem sabe? Fica a dica aí, pastor. Pra quem não sabe, o pastor Elias é nosso pastor presidente aí, né? Não, eu acho. Agora, sinceramente, eu acho, na igreja, eu acho que não pegaria muito bem, não. Eu acho, né? Assim, num culto, assim, não. Assim, numa reunião, num evento, eu acho que tudo bem, né? Agora, no culto, eu acho que. Bem que as pessoas pensam que eu faço isso, né? Que eu não modo ir pro prego. Não, eu acho engraçado, teve um dia que o senhor foi pregar. Sim, fala. Aí tava aqui nos nossos cultos de semana, né? Sim. Aí o pastor Messias falou assim: irmãos, hoje eu não vou fazer piada. Hoje eu vou ficar sério. Aí começou, todo mundo já estava esperando. Ele vai soltar alguma pérola no final, né? Hoje não tem piada. Hoje eu vou ficar sério hoje. Eu tô falando sério. Porque eu já tô meio chateado. Porque às vezes eu fico querendo ser sério igual os outros pastores. Que chega e fala com uma eloquência e tal. E eu venho ficar falando coisa pros outros rir e tal. Aí daqui a pouquinho começou ele pregar, ele pregando. Daqui a pouco o pastor Messias soltou uma pérola, todo mundo começou a rir. E realmente não tem jeito de descaracterizar, é o seu jeito. E a gente gosta do jeito que é assim, né? E realmente não tem como mudar, como você falou mesmo, a pessoa fica naquela expectativa já, né? Sabe uma coisa engraçada, né? Mas a gente faz, não é nem querendo assim bagunçar o culto, né? Sim. A gente faz porque é natural. A identidade. Eu acho que uma coisa muito bacana é a pessoa ela ter essa identidade, né? Porque hoje às vezes acontece, as pessoas querem imitar outra pessoa. Não funciona. E aí fica uma coisa forçada, não funciona bem. Então, né? Seja você mesmo, né? Bom, eu acho assim, acho que depende muito da pessoa mesmo, né? Porque pode acontecer até alguma coisa meio séria, mas eu levo pelo lado esportivo e dá tudo certo, né? Esses dias mesmo, meu gerro marcou uma consulta para mim pro pediatra? Não. Geriatra. Jesus! Geriatra. Aí eu estava lá, uma fila de quase 50 pessoas, esperei 2 horas. Aí quando chegou minha vez, eu quero falar com o doutor fulano. Aí o rapaz falou assim, não,
Aqui não dá consulta, não. Lá na frente, lá, uns 3 prédios depois, depois de enfrentar a fila, quase 2 horas, 50 pessoas na minha frente. Ai, Jesus. Quer dizer, aí eu levo pelo lado esportivo, mas não vou ficar zangado, né? E a prova é tanto que eu não fiquei zangado, porque mediram minha pressão lá, estava 12/7. Garoto. Não afetou nada, né? Maravilha. Então é isso. Pastor, e sobre o seu ministério, né? Não vamos isentar essa parte cômica, né? Essa parte engraçada e tudo, mas eu queria que o senhor contasse alguma experiência que, como pastor, que foi algo assim que mexeu com o senhor, algo que como o senhor já vem pastoreando igrejas há muitos anos, eu imagino que o senhor tenha uma grande experiência nesse momento, né? Para contar pra já gente. Aconteceu algumas coisas marcantes, né? E tem coisas que a gente sempre traz à mente, traz para a igreja também para servir de experiência, né? Uma delas, uma igreja nossa aqui, outro ministério que eu dirigi, tinha umas pessoas muito bacanas, me tratava muito bem. Só que essa pessoa, a irmã no caso, apareceu com câncer de mama. E nós oramos muito por ela, ficamos muito assim tristes pela situação dela, né? Só que essa irmã se mudou de campo, foi para outro lugar. E depois, um dia, um evento que estava vendo na sede ali, ela me procurou, falou assim: pastor Messias, o senhor sabe que eu estou com câncer. Isso eu soube, irmã. E ela falou assim: eu vim aqui para conversar com o pastor, que Deus me revelou que eu estou com esse câncer porque eu tenho falado muito mal do senhor. Meu Deus. E eu vim aqui para pedir perdão ao senhor. E eu estava no pátio da igreja e falei assim: irmã, então se ajoelha aí, está perdoado em nome de Jesus, nós vamos orar. E nós oramos, ela foi perdoada, nós fizemos as pazes. Da parte dela, porque da minha parte não tinha nada, eu nem sabia, né? Então ela foi curada do câncer. Foi curada do câncer, né? Porque ela confessou que falava muito mal de mim e da minha família, né? Então isso é muito marcante. Então às vezes eu trago isso para a igreja para ter o cuidado, né? Porque nós somos ungidos de Deus, né? Nós somos ungidos de Deus e Deus não se agrada, né? Que a pessoa venha falar mal, né? E eu trago isso e falo sempre para a pessoa ter cuidado, né? Ter cuidado. Então, isso aí foi uma que ficou muito marcante na minha vida, no meu ministério. O cuidado que Deus tem com a gente, né? Porque, no caso, eu falo que meu ministério foi muito lento, muito devagar, mas eu nunca tive a pretensão de ser nada. Eu era muito brincalhão sempre assim na igreja. Eu sempre assim lidava com os irmãos que tocavam. Eu ajudava a carregar caixa, desde Fortaleza, ajudar a carregar caixa, enrolar um fio, aquele negócio todo, sempre envolvido com ele lá. Não esquentava com nada de querer ser pastor, querer ser diácono, não. Né? Mas aos poucos foi acontecendo. Então, se Deus me escolheu, então Ele tem cuidado de mim. Né? E eu, graças a Deus, não quero assim, nunca cobrar nada de ninguém, eu não quero resolver nada por mim. Só Deus resolve isso aí, não quero... foi tu que me chamou, né? Então você não que resolve. Então eu acho sempre dessa forma, né? Não quero tomar satisfações com ninguém, deixa Deus agir, né? E bom. Bem, gente, a gente esteve aqui hoje com o pastor Manuel Messias, né? Inclusive a congregação dele, manda um abraço pro pessoal de lá, né? O templo ficou assim extraordinário. Se você não conhece a congregação, vai um dia lá, né? Porque a reforma lá ficou uma coisa encantadora, né? Eu só queria abrir um parêntese aqui, que os irmãos lá de Ribeiro, se quiserem mandar aipim pra gente, né, Jade? O aipim de Ribeiro, irmãos, famoso? É outro nível. Verdade, nem sabia. Esse aí, conheci, então. ele é... Não sei se vocês conhecem o pastor Joel, conhece? É o pastor Joel. O pastor Joel dizia que às vezes ele trazia o aipim de lá, que ele dirigiu lá um bom tempo a congregação, e ele botava o aipim debaixo do braço, esquecia, mas quando chegava em casa o aipim já estava mole, só por causa da quintura do braço. Já estava cozido. Realmente o aipim é gostoso, né? Muito bom. Pode mandar pra gente, né, Jada? A gente aceita aí. Isso aqui chegar no Rio Grande do Sul? Chega até no Japão. Sério, cara? Quero mandar um alô especial para os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Gaúcho. Um abraço aí, pessoal. Um abraço aí, né? Fortaleza também. Fortaleza é lá, minha terra, né? Maravilha. Isso aí, gente. Curtam aí. Eu quero agradecer, inclusive, aproveitar, né? Você que chegou até o final desse vídeo, né? Dá uma curtida no vídeo, compartilhe com outras pessoas aí, né? Com certeza serão abençoados por todo o conteúdo que a gente trabalhou aqui, a gente falou, né? E vai estar inspirando e tocando a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Pastor,
mais uma vez, muito obrigado, tá? Pela Eu que agradeço. disponibilidade, Eu ter que vindo aqui. agradeço a vocês. Obrigada, Compartilhar pastor. pela gentileza de vocês aí, tá bom? Foi benção. Então não foi tão ruim assim, eu pensei que fosse. Foi ótimo, foi ótimo. Gente, muito obrigado. Até a Deus próxima abençoe a aí, todos. no nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, pessoal. Deus abençoe a todos. Um abraço.